11 horas e 7 minutos. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Estamos no ar com o CBN Esportes. Hoje é terça-feira, dia 28 de abril de 2026. Vamos juntos até meio-dia, atualizando, trazendo todas as informações do time do seu coração. Começamos o nosso giro falando de Liga dos Campeões. Hoje começa a fase semifinal a partir das 4 horas da tarde. Paris Saint-Germain e Bayern de Munique se enfrentam no Parque dos Príncipes, na França. A outra partida será amanhã, também às 4 da tarde, entre Atlético de Madrid e Arsenal. E agora o destaque do Guarani, que esteve em campo ontem à noite e ficou no empate contra a Ferrinha. Um abraço, bom dia pra você, Antônio Lupi. Um outro abraço pra você, Júlio. Um abraço gigantesco pra quem acompanha o CBN Esportes desta terça-feira. Guarani jogou mal. Ficou atrás do placar 2 vezes, mas buscou o empate. 2-2 com a Ferroviária, time reserva da Locomotiva, que está com a cabeça no Campeonato Paulista da Série A2. O ponto conquistado não coloca o Guarani na zona de classificação da Série C. Copa Libertadores, a abertura da terceira rodada tem um super confronto entre brasileiros e argentinos. Cruzeiro e Boca Juniors, às 9h30 no Mineirão, pelo grupo D. Os hermanos estão liderando a chave com 6 pontos, enquanto a Raposa ocupa a terceira posição com 3. 2 grandes e tradicionalíssimos times em Libertadores da América. E agora o destaque do futebol paulista, Gabriel Dudziak. O Santos tem um jogo fundamental nas pretensões do clube de avançar de fase na Copa Sul-Americana. Às 7 da noite, o Peixe, com Gabriel Brazão, Neymar e Gabriel Barbosa, encara o San Lorenzo na Argentina, depois de somar apenas 1 ponto em 2 jogos na competição. Também pelo torneio, mas às 9h30 da noite, o São Paulo irá utilizar reservas para enfrentar o Milionários na Colômbia. Na quarta, o Palmeiras terá Murilo para pegar o Cerro Porteño fora de casa pela Libertadores, enquanto na quinta, também pela principal competição do continente, o Corinthians conta com os retornos de Hugo Souza e Mateuzinho para jogar com o Peñarol em casa. Copa Sul-Americana, além dos paulistas, temos outro brasileiro em campo hoje pela Sula. O Botafogo recebe o Independente Petroleiro da Bolívia às 7 da noite. O Fogão lidera o grupo com 4 pontos. E agora o destaque da Ponte Preta, meu caro Antônio Lupi. Que no domingo encara o São Bernardo no estádio 1º de maio pela Série B do Campeonato Brasileiro. A Macaca empolgada por conta das 2 vitórias seguidas e está fora da zona do rebaixamento. O técnico Rodrigo Santana agora aguarda aí os jogadores que estão no período de transição. O que é a transição? Já eu vou explicar, principalmente David Braz e Elvis, que foram desfalques nos últimos jogos. Atlético e Náutico fecharam a 6ª rodada da Série B ontem à noite em São João del Rei, a Bezona. O Timbu levou a melhor e venceu por 1-0 com gol de Vitor Andrade Lupe aos 35 do segundo tempo. Os pernambucanos pularam para a 8ª colocação com 9 pontos. Os mineiros estão no 13º lugar com 8. E agora informações da Copa do Mundo, hein? Ele está sempre atento a tudo que envolve jogadores, situação clínica, convocações. A Copa do Mundo vem aí. Um grande abraço, bom dia pra você, Fábio Scheibe. Muito bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN. E a notícia é ruim para o Brasil. O zagueiro Éder Militão está fora da Copa do Mundo. O jogador do Real Madrid passou por exames nesta terça-feira na Finlândia e foi constatada a gravidade de uma lesão na coxa esquerda. Ele passará por cirurgia e só deve voltar a atuar no final de outubro. Outro jogador do Real Madrid, o francês Kylian Mbappé, teve diagnosticado uma lesão na coxa também, mas ele corre contra o tempo para jogar o Mundial. Por fim, o croata Modric sofreu uma fratura no rosto, na maçã do rosto, mas deve se recuperar a tempo do Mundial ainda, vai usar uma máscara provavelmente no Mundial. A situação está se agravando cada vez mais perto do Mundial para os jogadores, hein, Julio? Boa, Fábio Scheibe. E agora o destaque da opinião com Carlos Eduardo de Freitas.
Bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN. Já já nós vamos discorrer, né, sobre o empate melancólico, a gente pode dizer, do Guarani em Araraquara, diante da Ferroviária, acompanhando as redes, conversando com amigos bugrinos. Eu sei que os holofotes estão ligados para o técnico Hélio Cizenando, porém, eu acho que a rapaziada, os jogadores, eu digo, eles precisam assumir esse BO também. Não pode só colocar na conta do Hélio Cizenando, um Guarani apático. E já já nós vamos conversar muito sobre esse empate em Araraquara, 2-2. Estamos no ar, hein? E você pode mandar sua mensagem, participar com a gente através do WhatsApp 99186-9070. 99186-9070. É que trairagem, tirou a minha cola ali, mas eu já decorei, viu? Tô esperto! Trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream com ela, Samila Tipe Cavalari. Apresentação, Júlio Nascimento. 11-12. CBN Esportes Campinas. Você sente que falta tempo para se dedicar ao que realmente importa? A gestão de equipes tem tomado seu foco e gerado preocupação? Conte com quem é referência em segurança e facilities no Brasil há mais de 50 anos. Terceirize a sua equipe de facilities com a Orcegups e garanta profissionais qualificados, gestão eficiente e muito mais tranquilidade para focar no crescimento do seu negócio. Orcegups, atentos a tudo o tempo todo. Acesse orcegups.com.br e solicite a visita de um especialista. Todos os sábados, o Mais Caminhos te leva para conhecer as nossas histórias. Da feira ao ar livre aos coretos, passando pelas belezas naturais das nossas cidades. A gente te mostra o melhor da nossa região. Aqui você não pede carona, você embarca com a gente. Todo sábado, depois do Terra da Gente, o passeio é comigo, Tati Camargo, e comigo, Edilane Garcia, na IPTV. 11h14. Mário Quintino está com a gente aqui, trazendo informações do trânsito de Campinas. Bom dia para você, Mário. Fala, Júlio. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações da Orozimbumaia. O nosso ouvinte que vai em direção da região central, tem uma obra acontecendo nas proximidades da José Vilagelim Neto. Atenção na região, então, do Cambuí, para seguir em direção do centro, tem uma interdição parcial pela região. Seguindo em direção da Norte e Sul, apesar do trânsito intenso, por enquanto boas condições, na Norte e Sul a movimentação é maior na chegada para Orozimbumaia, principalmente para seguir em direção do Taquaral. Trazendo informações também, Júlio, da Teodoreto de Almeida Camargo, porque também tem obras acontecendo nas proximidades da Carolina Florense. É a mesma obra que está acontecendo na Orozimbumaia, a implantação de uma sinalização lá pela região. Então, atenção, você que passa também pela Teodoreto, principalmente para acessar a região do Tapetão. Júlio. Valeu, o Mário Quintino com informações do trânsito. Volta aqui durante a programação da CBN. Valeu demais, Mário. Agora 11h15. Agora é Fiat. Chegou a hora de ficar mais perto de ter um Fiat 0 km na sua garagem. Atenção para a Rota da Cultura. Começa no dia 25 de abril mais uma edição do Flipossos, o Festival Literário Internacional de Poços de Caldas. O evento reúne grandes autores do Brasil e do mundo e conta com a Vila Literária, com mais de 40 editoras. Vá até 3 de maio ao Parque José Afonso Junqueira, acesse flipossos.com e programe seu roteiro cultural. Realização GSC Eventos Especiais, Ministério da Cultura, Itaú, Val Group e Altaia. Quem vive do agro sabe. Evoluir é o caminho para crescer mais. E para ir mais longe, nada melhor que uma parceria forte, que impulsiona e moderniza o seu negócio no campo. O Sicoob está ao lado de quem move o agro no Brasil e tem tudo para ser seu. Crédito para acompanhar o mercado, seguros para proteger cada conquista e tudo para inovar no agro. Visite nosso stand na AgriShow e conte com a nossa força para crescer. Mais que uma escolha financeira, Sicoob. CBN Esportes Campinas.
11 horas e 16 minutos. Se vocês puderem enviar mensagens aí de reflexão e calmaria para Antônio Lupe, serão bem aceitas. 5 para as 8 da manhã. 9186-9070. Uma mensagem de calma, de paz, de tranquilidade para Antônio Lupe, véio, que tá nervoso hoje. Tem gente que só é futebol 24 horas. É, a profissão do cara, pô. Bom dia, deixa eu começar com as mensagens. Daqui a pouco a gente vai com o Dudziak. Mas já vou vamos começar com o Guarani, porque as mensagens estão bombando aqui, ó. O pessoal tá bravo com o Guarani, hein? E eu quero registrar essas mensagens, mas antes então vamos criar esse contexto do porquê as mensagens estão chegando, principalmente em relação ao trabalho do professor Hélio Cizenando, Antônio Lupe. Bom, Júlio, o torcedor do Guarani está insatisfeito com o que o Bugre vem apresentando na Série C do Campeonato Brasileiro. Ontem, na Arena Fonte Luminosa, o Bugre enfrentou a Ferroviária, hein? Detalhe importante. Na coletiva o Hélio vai falar que não, mas a Ferroviária entrou só com o goleiro como titular. O resto do time reserva. Por que reserva? Porque a Ferroviária disputa na quinta-feira o jogo contra o Ituano, que vale o acesso para a Locomotiva, vale a vaga no Paulistão do ano que vem. Então ela tá dando aí uma esfriada na Série C para focar todas as atenções nesse acesso do Campeonato Paulista. E ontem, o estádio praticamente vazio, o Guarani com um time completo, o Isaac foi o escolhido para o lugar do Rafael, ficou 2 vezes atrás do placar. Álvaro marcou 2 vezes. Primeiro marcou 1-0 para a Ferroviária, o Guarani empatou com o Cachoeira, depois de um cruzamento do Luca, e o Luca precisou sair por conta de um problema muscular e preocupa para a sequência da temporada, pelo menos aparentemente falando. O Guarani não se manifestou ainda, o jogador vai passar por exames. E depois o Álvaro no segundo tempo marcou o segundo... Alisson. Álvaro, né? Alisson 2 vezes. Alisson com 10 L's. Então eu escrevi errado aqui no meu texto, peço perdão. Alisson marcou os 2 gols. E o Guarani empatou com o Guilherme Paredes, que entrou no segundo tempo. O problema não foi, claro, o resultado, o Guarani voltou com um ponto de Araraquara, mas o que foi apresentado é o que preocupa o torcedor do Guarani. Hélio Cizenando, depois do jogo, falou a respeito do comportamento da equipe. Acho que precisamos elevar o nível, né? Eles sabem que não fizeram um grande jogo, nós sabemos que nós fizemos um grande jogo. Acho que é melhorar isso, melhorar o nosso dia a dia para chegar no dia do jogo fazer o nosso melhor. Não foi um jogo bom comparado ao Itabaiana, Volta Redonda. Tomamos um gol de erros coletivos, individuais, e coisa que não vinha acontecendo. Agora é evoluir, é treinar, melhorar, achar as peças que encaixem melhor para a gente fazer um grande jogo no sábado contra Santa Cruz. A torcida, ela veio lá de Campinas, né? Pensamento positivo, ajudou bastante, não tinha muito o que ela fazer. O que ela pôde fazer, ela fez, nos ajudou. Nós termos vergonha na cara, nós que estamos ali no dia a dia, representar melhor eles, porque eles saíram de lá, gritaram, incentivaram e hoje, infelizmente, nós não fomos bem. Vamos tomar decisões, é muito do jogador, né? Mas vamos acertar, está evoluindo a questão do ataque, já está fazendo gols, todas as partidas fizemos gols. Acho que é melhorar um pouquinho ali agora a falta de concentração ali no setor defensivo, e melhorar também o último terço ali, que roda a bola, precisa ser mais efetivo ali na hora de empurrar a bola para dentro. Não chega a ser um time sub-20, né? O time é alternativo, né? Temos o Denis Júnior, temos o Alencar, tem vários jogadores ali que vêm fazendo parte do elenco profissional, né? Sub-20 ali, acho que era o zagueiro, acho que o meia, se eu estiver enganado. Sub-20, 17 minutos. Sub-20, eu acho que você tá... Mas tudo bem, né? Eu acho que nós vamos levar o quê? Aumentar o nível de concentração, chegar lá na frente. Nós tivemos a primeira oportunidade foi nossa, tem que matar. Isso aí vamos levar um aprendizado. A cada jogo é um aprendizado, nunca tá bom. A competição tem 26 rodadas, se Deus quiser a gente chegar lá. E para chegar lá bem, tem que evoluir jogo a jogo. E hoje nós levar isso, que isso não for um bom jogo, melhorar para o próximo jogo de Santa Cruz, jogando em casa, responsabilidade muito grande nossa, que tem que evoluir. Professor Hélio Cizenando, alguns pontos de preocupação. Guarani, com esse ponto conquistado, não entra na zona de classificação, não entra no G8. Vou até pegar aqui, o Guarani é o 10º colocado da Série C do Campeonato Brasileiro na classificação. O Guarani é o 10º colocado, tem 6 pontos conquistados. O 8º colocado é o Caxias, que também tem 6, mas leva vantagem aí nos critérios de desempate, principalmente no quesito vitórias. O Caxias, 8º colocado, tem 2 vitórias, o Guarani só tem 1. Então é algo que preocupa e muito o torcedor do Guarani,
principalmente do que foi apresentado. O Hélio falou aí que não era um time sub-20, não era um time sub-20, mas era um time totalmente reserva. E os jogadores do ataque da Ferroviária jogaram como quis no campo defensivo do Guarani. Preocupações, Luca, que saiu depois do cruzamento pro gol do Cachoeira, nós não conseguimos ver a imagem do Luca, mas ele saiu mancando e muitos jogadores do Guarani foram consolar o Luca e principalmente membros do departamento médico. Então por isso que é algo que preocupa, mas vai passar por exames. O Donato saiu no intervalo, o Guarani não se manifestou e o João Paulo no segundo tempo saiu puxando a perna. O Guarani volta a jogar no sábado às 5 da tarde contra o Santa Cruz no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Então são alguns pontos de preocupação. Primeiro, a situação clínica desses atletas e segundo, o que o Guarani vem demonstrando nesses primeiros 4 jogos da Série C, Júlio. Bom, antes de ler aqui as mensagens, passo pro Carlão e pro Fábio, começando com você, Carlão. Olha, Júlio, é o seguinte, eu li muito esses posts de torcedores do Guarani, tenho amigos bugrinos, Instagram e tudo mais. Eu tô percebendo que os holofotes eles estão totalmente ligados ao técnico Hélio Cizenando. Concordo, talvez não seria o melhor nome para o Guarani nesta Série C. Mas o Guarani foi atrás de Zé Ricardo, foi atrás de Marquinhos Santos, foi atrás de Fábio Matias, ninguém deu certo e veio o Hélio Cizenando após um bom trabalho, um ótimo trabalho no Capivariano. Vamos entender, Capivariano é uma coisa, Guarani é outra, o Guarani com uma responsabilidade, um investimento gigantesco para esta Série C do Campeonato Brasileiro, que não pode dar errado. Porque se o Guarani não subir, eu acho que pode comprometer os próximos anos em termos financeiros, porque o Guarani está gastando o que não tem, mesmo com o apoio de uma eventual SAF que a gente sabe. Agora, vou fazer uma meia defesa do Hélio Cizenando, tá, gente? A escalação do Guarani foi muito bem feita, foi muito bem montada. O que a gente pedia pro Guarani em Araraquara? Se impor, brigar, chegar como grande da competição, chegar como protagonista, chegar como um postulante ao acesso. E a escalação ela foi condizente com estes objetivos, com estes desejos. Por que eu digo isso? Porque enquanto nós conjecturávamos aqui William Farias e Ralf, William Farias e Carlos Eduardo, William Farias e mais um volante, né? Fazendo aquela dupla de volantes, não. O Hélio foi e colocou o Isaac. Por que o Isaac? Para o Isaac ajudar numa saída de bola, ajudar numa transição, ajudar na criação junto com o João Paulo, tudo isso para fornecer bolas claras, bolas legais para uma finalização dos atacantes, principalmente do Luca, que é o homem-gol. Isso na prática não aconteceu, porque o Isaac não jogou bem, o João Paulo não jogou bem e o Guarani trouxe um empate com um gosto bem amargo de Araraquara. Agora, a pressão só em cima do Hélio Cizenando eu acho injusta. Eu acho que ele tem uma parcela de culpa, talvez a maior. Mas a torcida ficar destilando não vou dizer o ódio, né? Destilando aí a bronca em cima apenas então somente do treinador está errado. Por quê? O seu Emerson jogou muito mal, embora tenha participado do segundo gol, mas o primeiro tempo do Emerson foi uma vergonha. O Rafael Donato e o Jonathan Costa não se entenderam, principalmente no momento do primeiro gol. O Isaac não luziu, não apareceu. O Luca até deu recado de que poderia cumprir um bom papel no jogo, mas infelizmente acabou se machucando. Então eu acho que esta responsabilidade ela tem que ser dividida. Não só em cima do Hélio Cizenando, mas também dos jogadores. Se esses caras que foram contratados a peso de ouro, se eles não entenderem o que significa a Série C, se eles não entenderem a competição que eles estão disputando e a dureza que é esse bendito campeonato, o Guarani não vai subir. Não vai subir. Então o recado não é só pro Hélio Cizenando, o recado é pra essa boleirada também. Eles têm que entender a competição. Não adianta chegar lá, eu até brinquei ontem na transmissão com o Nhenhenhen, e o Hélio foi perfeito na análise. E toca aqui, e toca ali, e toca colar, e toca. Pô, não tem uma jogada vertical, pô. Sabe, aí fica criticando o Luca, critica o Kevin, critica... Pô, dá uma jogada, uma bola vertical pros caras na finalização. Então a culpa é do Hélio também. A culpa é do Hélio Cizenando. Agora, os jogadores precisam assumir a responsabilidade. Porque eu acho que eles não entenderam ainda o significado desta competição pro Guarani, a responsabilidade que tem o Guarani dentro da Série C do Campeonato Brasileiro. Então, galera, vamos dividir as críticas. Não é só pro Hélio Cizenando, não. Quero ouvir você, Fábio Chaib, só um ponto, né? O que eu soube é que a entrevista repercutiu mal no vestiário.
Essa parte de ter vergonha na cara, enfim, sabe, né, Fábio, que o jogador de futebol trabalhar a parte do ego do jogador é sempre um desafio. E até por conta disso a entrevista não pegou tão legal assim. E chamou atenção também ontem, Júlio, logo após o apito final, né? Os jogadores se reuniram no campo ali também, o Hélio também estava no meio, o Hélio Cizianos também estava no meio, mas foi uma reunião ali um pouco atípica, né? Formado dentro do campo, realmente, os jogadores se cobrando ali e o próprio Hélio participando. A gente não sabe como foi depois, mas a situação realmente não foi legal. Ontem o Guarani tinha tudo para vencer, uma Ferroviária totalmente pensando em outra partida, né? Pensando em outra competição. Jogadores reservas, ontem o público, tive curiosidade de ver o público ontem, 662 pessoas apenas na Fonte Luminosa, e o Guarani tentando olhar o copo meio cheio, né, segue invicto na competição, é verdade que com 3 empates, pelo lado ruim também, enfrentou apenas equipes que estão na parte de baixo da tabela. Agora o campeonato começa a pegar mais no breu, né, ontem o Hélio também tentando mudar a equipe aí, com a ausência do Rafael Rodrigues, tirou o esquema de 3 zagueiros, que estava sendo muito contestado também, acabou colocando o Isaac, mas mais uma vez, pela enésima vez, o Isaac tem a oportunidade e acaba não correspondendo. Também não é só culpa do treinador, mas a situação complica para ele justamente perante a torcida, que ele cobrou bastante também naquela última partida, até pegou meio mal isso, mas agora a situação é que o Guarani tem que ganhar do Santa Cruz, um time com mais camisa nessa Série C, né? Só um exemplo assim, né? Às vezes você estar invicto não significa tanto. Por exemplo, ano passado, o CSA caiu com 22 pontos. Se um time empata os 19 jogos, ele termina a fase com 19 pontos e rebaixado. Invicto. Vai ser rebaixado invicto. Então a invencibilidade nem sempre significa alguma coisa, porque a quantidade de empate é muito grande, né? Até o Luxemburgo faz essa conta, ele costumava fazer. Se você empatar 38 você não sai do lugar, você fica patinando. Exatamente, você perde muitos pontos empatando muito. Eu não tenho, assim, uma proximidade com o professor Hélio, né? Eu não tenho, assim, uma intimidade pra ligar pra ele e passar uma dica. Se ele estiver ouvindo a CBN agora, eu vou dar uma dica pro Hélio. Ele tá tendo uma grande oportunidade, certo? Certo. Pela primeira vez ele tá dirigindo um clube gigantesco. Eu tô achando que o seu raciocínio vai bater com o meu. Com todo respeito ao Capivariano e aos outros clubes em que o Hélio passou. Mas o Hélio precisa investir um pouquinho na carreira dele e ter um media training. Matou. O que é o media training? É ele ter um assessor que acompanha o Hélio em todos os momentos, principalmente em entrevistas. Hélio, vão te perguntar isso. Evita polêmica, evita terceirizar a culpa. Se você não souber responder, fala que o time tá tentando, tá melhorando. Sim. Alguém precisa dar esse apoio pro Hélio, porque é a segunda entrevista que ele é muito sincero, e ele acaba falando coisas que não são legais. No jogo contra a equipe do Itabaiana, ele colocou a responsabilidade nas vaias da torcida na imprensa. Que a imprensa fica falando um monte de coisa e aí chega no dia do jogo, o pessoal vai pro estádio já criticando. Aí ontem ele fez a leitura do jogo corretíssima, né, Carlos? Eu concordo com ele. Só que aí ele tem que entender que existe também, e aí vai no que você falou, nesse milindre. Pois não, continua. E nessa questão de jogador, sabe? Sim. Que é muito o mimimi, sabe? Jogador é muito, ele falou isso da gente, que não sei o quê. Então eu acho que o Hélio precisa contratar um profissional que trabalhe a imagem e ajude ele no media training. Um comunicador. Sim. Para que ele possa ter um pouco mais de facilidade na hora de conversar com o torcedor do Guarani e, consequentemente, explicar o que aconteceu nos jogos sem machucar ninguém. Ele tem um linguajar muito simples e isso, infelizmente, no futebol, um cara que treina o Guarani, que treina equipes com destaque como é o Guarani, não adianta. No futebol você tem que estar preparado para as perguntas capciosas, você tem que estar preparado para encarar as críticas, preparado para enfrentar jogadores com um nível maior, né? E o Hélio é um cara simples, é um cara da gente, um cara que tem um linguajar simples, o linguajar do brasileiro. E no futebol, infelizmente, às vezes isso não é bem entendido, né? Então você ser sincero demais acaba atrapalhando o dia a dia de trabalho. E isso repercute mal. Talvez o Hélio nunca tenha trabalhado com o Rafael Donato.
né, com um jogador do gabarito do Donato, um gabarito do William Farias, um gabarito do Luca, do Kaique França, que são jogadores renomados e com um currículo mais forte que o do Hélio Cizenando. Então, isso que o Lupe falou vai muito ao encontro do que eu penso também. Eu acho que o Hélio ele pode se preparar melhor para as entrevistas. A análise dele do jogo contra a Ferroviária foi perfeita, mas é uma análise que pode repercutir mal no vestiário. Infelizmente, eu digo isso. Então eu acho que o Guarani chegou no momento em que o Hélio, não sei, não estava preparado para encarar não só o dia a dia do Guarani, mas o que envolve o Guarani. A imprensa de Campinas é uma imprensa que cobra, a torcida do Guarani é uma torcida que cobra, é uma torcida que ainda traz resquícios de coisas boas do século passado. Então não é fácil. E o Hélio Cizenando tem esse desafio de não só comandar a equipe e fazer um bom trabalho dentro de campo, mas fora dele também. Eu vou deixar as mensagens aqui, gente, são muitas em relação ao Guarani, para depois do intervalo, né? O JP de Moraes, bom dia, amigos da CBN, a torcida do Guarani tem que ter paciência, o trabalho está apenas começando, daqui a 15 rodadas ele acerta o time. Claro, sendo irônico aqui, o JP de Moraes bastante irritado. Bom dia, CBN Esportes, difícil falar do jogo de ontem, onde o Bugre quer chegar com essa leseira, falta de vontade para encarar a Série C. Quando isso vai ocorrer? O que falta ao time? É uma vergonha o que está acontecendo. É o nosso ouvinte, o Pércio Palmeira, sempre participando com a gente, mandando mensagem aqui. Fora Hélio, time sem padrão, sobre chamar a responsabilidade de jogadores, sai explicado. Porque os 3 técnicos que passaram pelo Guarani, nenhum escalou o Kevin. O menino não está pronto profissional. A gente tem falado isso. Abraço da Fernanda do Planalto, tá mandando aqui. Isso a gente merece. A mensagem também. Ontem era um jogo pro Kevin chamar a responsa, porque era um time reserva da Ferroviária com jogadores da idade ali próximas a dele. A gente entende, às vezes, o torcedor ele é passional. O torcedor e o torcedor ele não vive o dia a dia, ele tem todo o direito de falar. Só que, cara, os treinadores, e aí não só o Hélio, quem passou pelo Guarani e outros clubes também, os treinadores, eles não são bobos. Você acha que se o Kevin estivesse em condição de ser um titular, ele não seria o titular? Pô, ele iria ajudar o Hélio Cizenando. Se o cara não entrou, é porque alguma coisa tem. Ou ele não está pronto, ou é um jogador que no dia a dia também não está correspondendo. Qualidade, todo mundo sabe que ele tem. A hora do Kevin vai chegar. Mas ainda não é o momento. Isso não é o Hélio. É quem passou também, não escalou o Kevin. É um garoto. Já já ele vai aparecer. Surgiu, o Hélio disse isso, surgiu muita expectativa depois do gol contra o Santos. E claro, o 9, moleque que sai do Guarani, todo mundo fica. Pô, será que chegou um careca aí, um Luizão, tá brotando mais um? Mas não, é o Kevin. Então vamos ter um pouco de calma com o menino. Ele ainda não está pronto para assumir uma camisa 9 do Guarani. Precisa pegar mais confiança, mais cancha, mais minutagem, para aí sim assumir esta responsabilidade. Mas eu fico um pouco pé da vida, porque a crítica só vai no treinador, cara. Pô, por que o seu Emerson não assume a bronca? E a liderança do seu Rafael Donato? E o Jonathan Costa que me perde uma dividida pro moleque da Ferroviária? E o João Paulo, cadê o 10, o craque do Guarani? O Isaac, Fábio Chave falou, a enésima vez que recebe chance. Sabe? Então acho que os jogadores precisam assumir a responsabilidade. E por que a gente cobra? Porque são caras que têm qualidade, pô. Vai falar que o Isaac não sabe jogar? Diego Torres não sabe jogar? Então acho que os jogadores precisam assumir um pouquinho mais a responsabilidade. Excelente dia, Júlia, equipe. Estive no Brinco sábado no jogo do São Paulo. Fui o torcedor que passou mal, minha pressão caiu. Quero agradecer o trabalho da equipe de resgate, sensacional. Espero que o Maurício de Campinas está mandando aqui. Por outro lado, tá dizendo que é uma vergonha um banheiro feminino. A filha e a esposa foram usar, a porta não fecha. E que a pipoca R$30 é um assalto, manda aqui o Maurição. Pô, Maurição, que bom que você está bem. Sua crítica também está registrada. Todas essas reclamações é o que afasta o torcedor do estádio. Né? O Márcio escreve aqui, lá para os 44 minutos do segundo tempo, o Torres deu um passe pro Mirandinha sozinho. Verdade. Dentro da área, no lado direito. O cara tava sozinho, diferente pro gol, não chutou pro gol. O jogador que tem medo de fazer gol. Medo, muito. E o Diego achou ele, pô. Né? Aí vale também, precisa o elogio. O Diego achou ele no meio da área, era ele a rede pra soltar o canudo. Ele quis cruzar. Carlão Queiroz tá aqui com a gente, ó. Bom dia, o Carlão foi bem. A diretoria também é culpada pelo grupo mal formado. A boleirada não quer o treinador. Manda aqui o Carlão Queiroz. Bom dia, amigos. Alexandre do Vilipê. Calma, Carlão. Tá mandando aqui o Alexandre. Bom dia, equipe da CBN. Rodada perfeita pros torcedores da Ponte, né? Ponte fora do Z4, o Guarani saiu do G8. Manda aqui o Carlos Barbosa, tá dizendo que a rodada foi boa pra Ponte.
Cadê o executivo e o presidente para explicar a opção por esse treinador? Ontem a culpa foi de quem? De vocês da imprensa ou nossa, torcedores? Vamos ficar mais um ano na Cezona? É o Gustavo Marque. Gustavão, parceiro, conheço. Bom dia, Lupe, Carlão, Fábio, JN. Melhor que a visão do Cachoeira, que acha que é o João Paulo, é a visão do Scheibe, onde viu o maquinista maluco vestido de galo. Nossa, esse foi o ponto-chave. Ele me pega na transmissão. Conta pro Júlio. O Fábio Scheibe, na transmissão, ele fala... bicho pegando. Não, o pau quebrando. E Carlão, pé da vida, e Cabela com problema no carro. E aí Fábio Scheibe fala assim, o que é aquilo ali? Tem um galo na... Eu falei, não, Fábio Scheibe. Mudou o mascote. O mascote da Ferroviária é o maquinista da locomotiva, né? Aí ele falou assim, não, mas tá com um negócio na cabeça ali, tá parecendo um galo. Eu falei, Fábio Scheibe do céu. Aí foi aproximando, o cara tava doidão da locomotiva, ele tirou o sapato, jogou pra um lado, jogou pro outro. E Fábio Scheibe achando que era um outro mascote. Aí Fábio Scheibe foi embora da empresa, ainda não se conformando que era o maquinista da locomotiva. E aí o Guarani ainda me pata com a Ferroviária. Deus do céu, eu diria saudoso Zé Arnaldo. 11 horas e 38 minutos, daqui a pouco a gente volta com informações da Ponte. Terça-feira, 28 de abril de 2026. Os Emirados Árabes Unidos anunciaram que a partir de 1º de maio deixarão a OPEP e a OPEP+, que reúne o grupo principal de países exportadores de petróleo e mais 11 nações produtoras. Uma autoridade local disse que a decisão foi tomada depois de uma análise detalhada das estratégias de energia na região. A OPEP responde por 36% da produção mundial e controla quase 80% das reservas do mundo. Os Emirados Árabes Unidos integram a organização desde 1967. O senador Cleitinho Azevedo, do Republicanos, lidera em todos os cenários traçados pela pesquisa Genial Quest, divulgada hoje, sobre a eleição no estado de Minas Gerais. Em uma das simulações, ele aparece com 30% dos votos, contra 14% do ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, do PDT, e 8% do senador Rodrigo Pacheco, do PSB. Já o advogado e influenciador Ben Mendes, do partido Missão, e o atual governador Matheus Simões, do PSD, aparecem com 4%. 13% das pessoas disseram que ainda não decidiram. Já o total de nulos, brancos e eleitores que afirmaram que não vão votar atingiu 20%. A pesquisa ouviu 1.482 pessoas entre os dias 22 e 26 de abril. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança chega a 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral com o protocolo MG 08646/2026. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Quem vive do agro sabe. Evoluir é o caminho para crescer mais. E para ir mais longe, nada melhor que uma parceria forte, que impulsiona e moderniza o seu negócio no campo. O Sicoob está ao lado de quem move o agro no Brasil e tem tudo para ser seu. Crédito para acompanhar o mercado, seguros para proteger cada conquista e tudo para inovar no agro. Visite nosso stand na AgriShow e conte com a nossa força para crescer. Mais que uma escolha financeira, Sicoob. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11 horas e 41 minutos. Vamos falar da Ponte Preta, Antônio Lupe. Vamos lá falar da Macaca? Vamos mudar aqui a classificação da Série B para ver aonde a Ponte terminou na rodada. Ela tá na 15ª colocação, 7 pontos, hein? Ela tem o mesmo número de pontos do que o Cuiabá, mas a Ponte leva vantagem nos critérios de desempate, tem 2 vitórias a mais do que
o Dourado, né? O Cuiabá que abre a zona do rebaixamento, só que entre Cuiabá e Ponte Preta tem o Goiás, hein? Goiás que começou o campeonato, não tinha perdido até então, por enquanto tá patinando aí nesse início de Série B do Campeonato Brasileiro. Então a Ponte um pouquinho mais aliviada, joga no domingo, hein? 4 da tarde, horário tradicional do futebol, contra o São Bernardo, que hoje é o terceiro colocado, tem 10 pontos e um detalhe, hein? O Bernô joga em casa no 1º de maio contra a Ponte Preta. Existe uma expectativa muito forte em relação aos atletas que estão no departamento médico. E o técnico Rodrigo Santana, ele tem destacado já pela segunda coletiva que ele convive com um problema. E qual é o problema? Ele está com um elenco inchado, são muitos jogadores. E ele tem feito, inclusive, alguns rodízios. Por exemplo, o glorioso Tavares, que fez o gol lá contra o Avaí e foi titular agora, tem tido um bom desempenho. No começo do campeonato ele nem foi relacionado, mas foi porque tinha jogadores melhores e o elenco é muito grande. Para quem sobrou a bucha agora, Baianinho. Glorioso Baianinho. O glorioso Baianinho. Diretamente de Capivari. Ele ficou fora do banco. Aí o que ele fez? Ele foi pra Capivari, viu um amigo dele e ainda bateu um lanche que ele colocou na rede social dele. E o Rodrigo Santana explicou como está a situação do Elvis e do David Braz, jogadores que estão no departamento médico, iniciaram ontem o período de transição e explicou um pouco mais como é que está gerenciando esse elenco grande para a disputa da Série B. Em relação ao elenco muito grande, vou começar pelo Baianinho, tá? A gente está fazendo um rodízio. O último jogo o Baianinho foi, nesse não. O último jogo o Cafu não foi, o Baianinho foi. O Léo foi lá em Florianópolis, aqui veio o Tarek. Então, para todos se sentirem inseridos no contexto do trabalho, eu estou tendo que fazer esse rodízio dentro do banco para todos se sentirem motivados e vão aproveitando as suas oportunidades devido ao que eles entregam dentro da semana. Se surgir oportunidade dentro de campo, eu estou colocando os jogadores. Em relação ao Elvis e ao Braz, a partir de segunda-feira eles retornam para a transição. Então são jogadores que vêm em tratamento, tratando firme, quase 2 períodos, e a partir de segunda-feira eles iniciam a transição. Aí a gente vai ver quanto tempo vai durar a transição para retornar como opção nos próximos jogos. Segunda-feira, no caso ontem, né? Eles realizaram a transição. E o que é a transição? Só pra quem ligou o rádio agora não entende. O jogador tá no departamento médico com uma lesão. Ele faz todo o processo de exames, fisioterapia, e quando ele não sente mais aquela limitação, ele vai para o gramado, mas ele não participa dos treinos com o restante do elenco. Ele faz ali um trabalho específico junto com os fisiologistas, os preparadores físicos. Aí, se não tiver mais nenhuma limitação, aos poucos eles vão sendo inseridos, né? Eles são inseridos no elenco principal e ficam à disposição do treinador. Então, Júlio, eu não sei se para domingo mesmo, tendo aí a semana cheia, Elvis e David Braz, eles ficarão à disposição do treinador da Ponte, porque é necessário aí esse período de transição, 3, 4, 5 treinos ou até mais, dependendo da gravidade da lesão e do que foi, para que o jogador não tenha novamente essa lesão quando for liberado. Então, o Rodrigo Santana deu aí um panorama, falou também de Diego Porfírio, né, que já tem um histórico de lesão, também ficou um longo período fora dos gramados, por tudo que a gente já sabe, envolvendo aquela questão de apostas esportivas, já cumpriu, agora está à disposição e também está no departamento médico, ou seja, o Rodrigo Santana tem alguns problemas, recuperar atletas e gerenciar esse grupo inchado de jogadores da Macaca. É verdade, né, Carlão? É um ponto difícil de se administrar um elenco tão grande assim, né? Preocupante, ainda mais com os problemas que a Ponte tem, né? Imagine um grupo inchado e sem receber salário, o diz que acontece no dia a dia da Ponte. Então é mais um problema que o técnico Rodrigo Santana tem que administrar. Hoje o cara, para ser técnico da Ponte, não basta ele entender de futebol, ele tem que ser um psicólogo e dos bons. Né, o Marcelo Fernandes teve isso, o Rodrigo Santana está tendo e está conseguindo respostas positivas, porque um grupo tão limitado, né, carente tecnicamente e com todos os problemas financeiros e fazendo o que esses caras têm feito, pode perder para o São Bernardo, pode ficar em último, mas só de estar jogando, se desdobrando, tentando representar a camisa da Ponte, eu acho que é algo que a gente precisa enaltecer.
Não acredito na volta de David Braz e Elvis, mesmo se eles já estiverem num período já próximo de retorno, mas lá em São Bernardo não acredito, até por ser fora de casa, contra uma equipe que vai utilizar da velocidade, né, a pressão em casa, acho pouco provável. O Elvis é um caso à parte. Eu acho que eu não sei como é que é a conversa com o Elvis, como que se o Elvis é aberto, né, a conversar, a entender o real momento dele. Eu acho que se o Elvis quiser ficar na Ponte, cara, a torcida ama o Elvis de paixão. Eu acho que está na galeria dos grandes ídolos da Ponte. Mas dentro de campo hoje, numa Série B, o Elvis vai encontrar muitas dificuldades. Porém, a liderança dele é importante, a qualidade técnica dele é exuberante, né? Então eu acho que se ele entender o momento dele na Ponte e quiser colaborar com o grupo, mesmo aceitando uma reserva, sendo um cara líder, porém não um titular assíduo, ótimo, que fique. Agora, se o Elvis permanecer, mas para tumultuar, o que eu não acredito, até porque as informações que eu recebo do Elvis com relação à liderança dele, as informações são as melhores possíveis, eu acho que ele vai ajudar, mesmo não estando na plenitude física, mesmo não sendo um titular assíduo, eu acho que dentro do grupo vale a importância do Elvis. A gente fica tão ligado às vezes em rede social, que ele postou, que não sei o que, eu achei legal um post do Elvis após o jogo. Né? A rapaziada tirou foto no vestiário, o Elvis postou também, isso é legal, mostra que ele está com o elenco. E se no dia a dia ele estiver colaborando, eu acho um cara que pode ser importante não só dentro de campo, mas fora dele também. É isso aí. E agora, né, Fábio Chaib, aproveitar que dentro de campo as coisas estão dando certo, que a diretoria consiga se mobilizar para de repente manter esse elenco motivado, porque próximo duelo é um São Bernardo que está já num outro momento dentro do campeonato, né? Terceiro colocado, São Bernardo, né? A gente sabe da força do São Bernardo jogando lá no ABC Paulista também. Ponte Preta, que vem de 2 vitórias, tem essa possibilidade aí de fazer um jogo complicado, é verdade, contra o São Bernardo, mas uma vitória causaria uma outra energia na Ponte Preta, que sofre com esses problemas, né? Há muito tempo a gente fala. Mas o futebol, como dissemos ontem, não tem prognóstico, né? Não tem uma previsão. Jogadores que saíram da concentração, que estavam com salários sem receber, com falta de pagamento, acabaram fazendo um grande jogo contra o Avaí e também agora nesse jogo contra o América, e tem a possibilidade de levar a Ponte a uma distância melhor aí da zona de rebaixamento, que é a principal função da Ponte. Essa questão de elenco inchado, que o Rodrigo falou que roda bastante o elenco, pode ser um tiro no pé também, né? Porque o jogador acaba se sentindo um pouco desmotivado, né? O próprio Baianinho, como vocês disseram, não foi pro jogo, acabou indo pra Capivari ali também. Fica aquela dúvida na cabeça do jogador, né? Às vezes a gente pode saber que isso pode trazer até uma certa entreveros também dentro do grupo, né? O jogador que não acaba jogando, acaba ficando fora também, pode se sentir um pouco desprestigiado. O Ponte tem que acertar esse ponto aí também, como que essa questão dos salários que até hoje não foram pagas. É isso aí, então a Ponte tem essa missão mais do que importante de organizar a casa o mais rápido possível, até pensando no jogo contra o São Bernardo, domingão, às 4 horas da tarde. Ponte tem uma sequencinha complicada, hein, na Série B, né? Ela tem o São Bernardo fora, aí depois tem o Sport em casa, no Moisés Lucarelli, no dia 9, né? Sábado. Aí depois ela joga contra o Londrina, hein? Reedição da final da Série C, também no Moisés Lucarelli. E depois sai para enfrentar o CRB. Uma sequência dura aí do mês de maio, né? Então são 4 jogos em maio. Tem São Bernardo fora, Sport em casa, Londrina em casa, CRB fora. Aí depois acaba o mês de maio, começa junho, mas aí em maio a gente fala. Aliás, também abriu ainda, até né? Mandar um abraço aqui pro Ortiz, né? Tá mandando aqui a informação do nosso parceiro Rossafa. Falando em final de Série C, o campeão pela Ponte, Marcelo Fernandes, está muito próximo de ser o novo técnico do Botafogo. O Lisca foi demitido, né? Aliás, o Lisca caiu? Lisca tá no mercado. Ih, rapaz, ele tava tão feliz lá na cobertura dele, lá na frente da praia, que ele contou, Você né? ainda tinha falado, eu né? Falei, futebol tem que ganhar, eu falei, preciso vai... ganhar, porque senão vou perder toda essa mamata aqui. Porque ele ia pra praia, aí morava num duplex, ia pra piscina, aí depois ele furou, e aí depois ele ia trabalhar, acabou. Ele esqueceu de dar o treino. Esqueceu de dar o treino, né? Você sabia dessa? Depois você pega a entrevista dele aí. Ele falou isso aí. Agora. Ele falou, mas eu preciso ganhar jogo. Não ganhou, meu amigo? E agora, acabou. O Marcelo Fernandes está acostumado com praia, né? Ele é de Santos. Ele é de Santos. Então já não vai ficar tão deslumbrado assim com praia e vai focar mais no trabalho, né? Não, mas eu acho que a praia ele ainda vai dar um trote maroto na areia, né? Dá sim. Então o Marcelo Fernandes aí ex-Ponte deve assumir aí o comando do Belo, o Botafogo da Paraíba.
11h51, voltamos já. CBN Esportes Campinas. Nós cuidamos de cada detalhe. Nós temos harmonia. Nós fazemos juntos. Vem aí o NOS, o Núcleo de Oncologia e Saúde, com pronto atendimento da Unimed Campinas. Unimed Campinas, entende você como ninguém. Hoje é dia de super terça no Iga Atacado, com ofertas especiais. Confira: creme de queijo Quatá tradicional ou light 180 gramas, R$5,98. Iogurte polpa ninho 540 gramas, R$8,69. Óleo de soja soia 900 ml, R$6,98. Sabonete Dove original branco 90 gramas, R$3,59. Corra, ofertas válidas somente para hoje, 28 de abril. Iga Atacado, juntos abastecemos lares, negócios e sonhos. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. Pelo terceiro ano seguido, o Vôlei Renata garantiu vaga para a decisão da Superliga e pode coroar uma temporada maravilhosa. A equipe de Campinas, que já faturou o título paulista, já faturou a Copa Brasil de Vôlei e o Sul-Americano, agora tem a chance pela primeira vez na história do projeto de conquistar o título da principal competição de vôlei do Brasil. Ontem, em Uberlândia, Campinas venceu o Praia Clube por 3-0 e fechou a série e garantiu o passaporte para a decisão que acontece no dia 10 de maio no ginásio do Ibirapuera. O adversário ainda não está definido, porque ontem, num jogaço de vôlei, o Minas venceu o Cruzeiro por 3-2 e empatou a série. Dia 1º de maio tem o jogo 3, que vai definir o outro finalista. O MVP, o eleito melhor jogador da partida, Bruninho, deu uma entrevista no final do jogo para o Sport TV e contou um bastidor que deixou todo mundo preocupado. Quase Bruninho não vai pro jogo. Ele bateu a cabeça num poste, foi pro hospital escondido. Conta essa história aí, menino Bruno. Eu não avisei ninguém, não falei pra ninguém da minha família, pra minha namorada, ninguém, porque eu acabei batendo a cabeça no poste, no treino aqui, no manchetão. Fiquei um pouco tonto e a gente, pra tirar qualquer dúvida, a gente foi fazer uma tomografia no hospital aqui, eu não tinha falado pra ninguém, era só pra não preocupar, eu ia falar depois do jogo, né? Minha família, minha namorada, todo mundo, não falei pra ninguém, mas tá tudo certo e são coisas que acontecem, né, no esporte, mas o mais importante é ela estar 100% pra hoje e graças a Deus deu tudo certo. Bruninho, mesmo aí com esse susto, foi pro jogo e foi eleito o melhor jogador da partida, levou o troféu Viva Vôlei. Agora Campinas tá só ali, aguardando o adversário da decisão, repito, dia 10, é isso, né? 10 de maio, às 10 horas da manhã, um domingo, ginásio do Ibirapuera, Campinas contra Cruzeiro ou Minas, que se enfrentam na sexta-feira no jogo 3. Quem vive do agro sabe. Evoluir é o caminho para crescer mais. E para ir mais longe, nada melhor que uma parceria forte, que impulsiona e moderniza o seu negócio no campo. O Sicoob está ao lado de quem move o agro no Brasil e tem tudo para ser seu. Crédito para acompanhar o mercado, seguros para proteger cada conquista e tudo para inovar no agro. Visite nosso stand na AgriShow e conte com a nossa força para crescer. Mais que uma escolha financeira, Sicoob. Estamos de volta, 11h55. Gabriel Dudziak está chegando com informações do futebol paulista. O Santos tem um jogo que pode ser determinante para as aspirações do clube na Sul-Americana 2026. Com apenas um ponto em 2 partidas, o Peixe precisa de um bom resultado contra o São Lourenço na Argentina às 7 da noite para manter chances concretas de classificação em primeiro lugar no grupo. Para tentar alcançar este objetivo, o técnico Cuca terá o retorno de atletas que não puderam jogar contra o Bahia no sábado. São os casos dos atacantes Neymar e Gabriel Barbosa, do volante William Arão, do lateral direito Igor Vinícius e também do goleiro Gabriel Brasil.
Brazão. O volante Gustavo Henrique, no entanto, segue fora por lesão na coxa. O São Paulo também joga pela Sul-Americana nesta terça, mas às 9h30 da noite. O tricolor enfrentará o Milionários da Colômbia em Bogotá, com muitas reservas em campo. Afinal de contas, o técnico Roger Machado decidiu dar descanso a 7 titulares, casos dos 2 laterais, do volante Danielzinho e dos atacantes Arthur, Luciano e Caleri. Por outro lado, o atacante Ferreirinha foi relacionado depois de se recuperar de lesão. Na quarta-feira, o Palmeiras atua pela Copa Libertadores. O Alviverde jogará contra o Cerro Porteño em Assunção, provavelmente com uma equipe muito semelhante àquela que ganhou do Bragantino no domingo. O zagueiro Murilo, no entanto, deve ficar com a vaga que foi de Bruno Fux. Já na quinta-feira, também pela Libertadores, o Corinthians enfrenta o Peñarol em casa. Ainda invicto no comando do Alvinegro e sem tomar gols, o técnico Fernando Diniz terá 2 retornos para o setor defensivo, o goleiro Hugo Souza e o lateral direito Mateuzinho, que foram desfalques por suspensão diante do Vasco. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Hoje tem Neymar em campo, então, Fábio Scheib, contra o São Lourenço? Exatamente. Neymar atuando na Argentina, né? Ele foi muito bem recebido na Argentina, apesar dessa rivalidade imposta aí pelo futebol, de ser brasileiro, os argentinos não gostarem. Não foi o que se viu ontem lá em Buenos Aires, também foi recebido muito bem o Neymar. O Neymar deve voltar a campo hoje, junto com o Gabigol também. O Santos jogando todas as fichas aí na Sul-Americana, nessa partida complicada contra o São Lourenço. Vale lembrar que o São Lourenço ano passado ficou perto da falência, né? Passou por um momento muito conturbado, acabou devendo bastante para credores e acabou conseguindo dar uma reviravolta nessa situação, mas a situação financeira do São Lourenço também é muito complicada. Um grande time da Argentina que passa por um momento conturbado aí também. Mas a verdade é que o Santos precisa vencer fora de casa, é difícil vencer o São Lourenço lá, tem um apoio muito forte da torcida, mas o Santos, querendo algo na Sul-Americana, precisa dessa vitória, hein, Júlio? É isso aí, né? E tem também o São Paulo em campo hoje contra o Milionários. Vai bem mesclado, né? Vai bem alternativo o São Paulo hoje, uma molecada que o técnico Roger Machado manda a campo, né? Não vai ter as principais estrelas, o Caleri, que não vive um momento legal, não vive uma amizade com o gol, ao contrário do Luciano, né? Esses 2 jogadores ficam no Brasil. São Paulo líder, numa situação até confortável na Sul-Americana, então vai rodar o elenco, o professor Roger Machado. Bom que lá ele não vai receber vaia, né? Quer dizer, vai receber, mas da torcida adversária, não vai receber vaia da própria torcida, como tem sido aí uma constante nos jogos do São Paulo. Se vaiar lá, aí complica, né? Você viu como é que é o São Lourenço quebrado e o São Paulo vai jogar com Milionários, né? Nossa, boa. Que duelo de opostos. Outro dia o Kaique França deu uma entrevista que o Guarani tem vários jogadores cascudos. Acho que isso significa desinteressados? E o tal do Isaac? Tem que dar um livro pra ele. Carlos Matos manda aqui. Cascudo é jogador experiente. Esperi. Sou bugrino, mas esse grupo do Guarani precisa aprender com a Ponte Preta. Time guerreiro, jogando sem salário, mas com raça e vontade. Sem isso, ninguém chega a lugar nenhum. Marcos é quem escreve aqui. Quando começam a venda de ingressos pro jogo do vôlei? Já acabou, eu acho. Afinal, já deve estar nas últimas já, né? Não, mas mas mesmo sem saber que é um adversário, já inicia a venda? Já inicia a venda. Não, eu acho que já nem tem mais, porque no post da CBN já tem uma galera vendendo ingresso, entendeu? É sério. Estaremos lá, hein? Estaremos lá. Carlão? Oi. Aliás, eu fiz reportagem antes do vôlei. Gostei demais, viu? Acho que vou mudar de esporte. Nossa, eu vim ouvindo após o meu treinamento. O que você achou? Achei maravilhoso. Muito obrigado. Sensacional, gostei. Mas é uma palavra de amigo ou profissional mesmo? Não, gostei, cara. Pô, foi rápido, perspicaz, um entrosamento perfeito. Obrigado. O gol da Ferroviária no pé de ferro, coisa que o Guarani não tem. O segundo gol foi. Lange. Pelo amor de Deus, cara, parece gol de dente de leite. Por isso que eu pego no pé dos jogadores, não é só o treinador. Pô, o jogadorzada tem que representar, tá louco. Nossa, a galera que tá... Cara, assumir a resposta. A galera tá usando uns termos aqui que vocês estão me deixando numa cilada aqui, cara. Aos meus amigos agora, solta a voz na sexta-feira. Opa! Mauro Lins! Tá sumido, hein, Mauro Lins? Tá muito com a agenda show, cheia, hein? Show. Mas agora vai pegar uma folga, né? Faz um gargarejo aí pra deixar as cordas vocais brilhando. Vou cantar a bola antes pro Ancelotti. Repito os 3 zagueiros de 2002. Magalhães, Marquinhos e Bremer. Com Rafinha e Wesley na frente. Linha de frente com Vini, Matheus Cunha e Hendrick. É a melhor solução pra crise nas laterais. Manda aqui o Renato Alves. Deixa eu ver se tem ingresso aqui, ó. Eu tô entrando no site. Não tem mais não, hein, ó. Não tem mais, hein? Ô, Júlio. Oi. Acabou, hein, cara? Não tem mais. Não tem mais ingresso. Ô, Júlio. Oi. Júlio. Rapidinho, gente. Tá acabando o programa. Não tem ingresso mais não, hein?
Hoje conheceremos o primeiro time que vai ter o acesso à Série A1 do Paulista ano que vem, na Elite do Futebol Paulista. Botuporanguense e Juventus jogam às 8 horas da noite. Botuporanguense precisa vencer por 1 gol de diferença, estará pela forma inédita na primeira divisão paulista. Tchau, Lupe. Não tem mais ingresso. Tá. Você vai estudando aí e amanhã você volta com a resposta definitiva. Tchau, gente. Grande abraço a todos. CBN Esportes Campinas.